Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Evany Viana, sou designer gráfico com foco em design para impressos e criação de logotipo. E hoje eu quero conversar com você, designer iniciante, que começou a ouvir alguns termos ao começar a estudar que para você pareciam ser a mesma coisa e que tudo se resumia a logo, ou logotipo, ou logomarca, mas que agora está descobrindo que são coisas diferentes. E eu quero te ajudar porque eu sei que na hora que você vai vender isso para o seu cliente, você precisa passar segurança quanto ao que você está oferecendo. E além disso, você precisa criar uma identidade que faça sentido, de acordo com a proposta, com o objetivo do seu cliente. No vídeo de hoje eu quero te mostrar a diferença entre 4 termos, tá? Na criação aí de uma logo, de um logotipo, na criação da identidade visual, basicamente, né, do seu cliente, para que você consiga, né, passar uma segurança para ele. Então, quais são esses termos que a gente vai falar aqui? O primeiro termo é isotipo, tá certo? Se vocês acompanharem a imagem que está aí na tela, eu quero falar um pouco desse isotipo para vocês. Então, isotipo, o que é isso? Se você olhar essa imagem que tá na tela, embaixo do nome isotipo, você vai me dizer facilmente que marca é essa, não é isso? Essa é a marca da Nike, faz parte, né, esse símbolo da identidade visual da marca. E por que ele é um isotipo? Porque ele é apenas uma imagem, um símbolo, e ele funciona muito bem sozinho. Se você perceber, ele não tem nenhum texto que me ajude a relacionar ele com a marca Nike. Mas essa figura que ficou tão pertinente, tão conhecida, ela faz com que eu saiba que essa figura, essa imagem, ela faça menção à marca Nike. O segundo conceito que eu quero conversar com você é a respeito de logotipo. Talvez o termo mais conhecido ou que você teve contato antes mesmo de começar a estudar, porque a maioria das pessoas falam sobre isso ou reconhecem tudo que eu tô falando como logotipo. Então, o que é uma logotipo? Nada mais, nada menos é do que o texto. Então, por exemplo, se vocês olharem na tela, nós temos a logotipo do Google. Por quê? Porque eu tenho um texto literalmente escrito Google e eu não tenho nenhum símbolo, nenhuma imagem, é apenas o texto. Então, logotipo, ele significa, né, ele é uma palavra grega, logo, mas tipo, e basicamente ele traz a menção, né? Ele significa a palavra significado, se vamos assim dizer, né? Então ele traz menção ao texto, tá certo? O terceiro conceito que eu quero falar com você é o imagotipo. O que é o imagotipo? É quando eu tenho uma imagem, uma figura, uma representação e um texto, tipo. Então eu vou trazer aí a imagem e o texto, né? Como vocês podem ver nessas marcas, a NBC, Puma, Amazon, Carrefour, eles funcionam somente com o símbolo deles, mas eles também funcionam somente com o texto. Então eu tenho um símbolo e tenho um texto, mas que funcionam muito bem separadamente e eu consigo identificar a marca, né? Um exemplo desse também poderia ser a Nike, né? Ela tem um imagotipo bem presente, então eu tenho aquele símbolo da Nike e o nome Nike. Isso seria um imagotipo. O quarto e último conceito que eu quero conversar com você é o isologo. O que é a isologo? A isologo, ela parece muito com o imagotipo. Por quê? Porque eu tenho um texto e eu tenho uma figura. Só que diferente do imagotipo, eles não funcionam muito bem separados, né? Então a identidade fica meio que um pouco mais limitada, um pouco mais presa à junção do texto e também da imagem. Eu quero desmistificar na sua cabeça um pouco a respeito do que é a logomarca. A origem desses nomes, ela é grega, tá? Então, quando eu vou olhar o significado, eu entendo qual é o conceito, né, que aquele termo quer me passar. E dessa forma eu consigo identificar e diferenciar eles. O que significa basicamente logomarca? Logo significa significado, vamos assim dizer, texto, e marca significa a mesma coisa. Então é como se eu estivesse fazendo uma confusão ali, esqueci o termo agora que chama, socorro. Como se eu estivesse dizendo a mesma coisa 2 vezes. Então, dentro desses conceitos, desses 5 conceitos que eu te apresentei, não use o termo logomarca, tá? A maioria das pessoas fala logotipo ou logomarca porque justamente não tem esse conhecimento. Mas lá para a origem da palavra a gente vai ver que não faz sentido nenhum eu utilizar o termo logomarca, tá certo? Eu espero que você tenha entendido, gostado desse vídeo. Se você gostou,
curte, comenta e compartilha, tá certo? Manda para aquelas pessoas, aqueles designers que você sabe que tá iniciando, ou pessoas que se interessam por arte e esses assuntos, né, e querem tirar algumas dúvidas. E também me segue no Instagram, que vai estar passando aqui na tela. E até o próximo vídeo.